A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 1. Olha que verso maravilhoso. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. João não está escrevendo para que ninguém peque, mas João reconhece a possibilidade, sim, de o crente pecar. E quando o crente peca, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo, que é o nosso advogado junto ao Pai. Advogado, que termo lindo foi dado aqui a Jesus como o nosso advogado. No original grego, o termo é paracletos, alguém que fala no lugar de outro. Jesus é o nosso advogado. Quero pegar então esse termo e falar de 20 títulos de Jesus no Novo Testamento. Pastor, há só 20? Não, há muitos títulos de Jesus, mas eu vou mencionar 20, talvez os mais conhecidos aqui. Primeiro, advogado. Apocalipse 21, verso 6, e disse-me, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega. Olha outro título dele, Alfa e Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega a última. Então, quando ele diz sou Alfa e Ômega, e aqui vai dizer também, ele é o princípio e ele é o fim. Jesus é o Alfa e Jesus é o Ômega. Outro título maravilhoso que nós encontramos de Jesus é no Evangelho de João, capítulo de número 10, verso 11. O bom pastor. Sim, Jesus é o bom pastor. Diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. Advogado, Alfa e Ômega, bom pastor. Outro título que vamos encontrar na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Cabeça da igreja. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. Lemos, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Aqui traz a ideia da Páscoa, o Cordeiro Pascual. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Advogado, Alfa e Ômega, bom pastor, cabeça da igreja, Cordeiro de Deus. Aqui mesmo também no Evangelho de João, capítulo 1, verso 41, vamos encontrar, e esse achou primeiro seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. O Cristo, o Messias, está aqui, ó, Cristo, o Messias. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Também no Evangelho de João, no capítulo 20, verso de número 28, lemos essa expressão de Tomé quando Jesus lhe aparece. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Portanto, Jesus é chamado de Deus por Tomé. Aqui, olha, Senhor meu e Deus meu. Deus meu. Emanuel é outro título dele que significa Deus conosco. Como é maravilhoso saber que Deus está conosco na pessoa de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo de número 23. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel.
Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Portanto, Jesus é o Deus conosco. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 27, lemos outro título dele, Filho de Davi. Filho de Davi é um título real de Jesus que reconhece que ele é quem deve se assentar sobre o trono de Davi. E partindo de Jesus dali, seguiram 2 cegos clamando, dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1, vamos encontrar que além desse termo filho de Davi, mais importante, Jesus é filho de Deus. Diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Davi, filho de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10, vamos também encontrar outro título de Jesus, que é Filho do Homem. Lucas 10, 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Filho de Davi, Filho de Deus, Filho do Homem. Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 5, vamos encontrar também o título de Luz do Mundo. Jesus diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A luz do mundo é Jesus. Quem segue ele não anda em trevas. João, capítulo 6, versículo de número 35, lemos assim, João 6, 35, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Luz do mundo, pão da vida. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20, ele é chamado de a pedra de esquina. Está escrito em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Numa outra tradução, pedra angular. Lucas, capítulo 2, versículo de número 11, Jesus aqui é chamado de Salvador e Senhor também. Olha só, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Já falamos do Cristo, o Senhor. Então, 2 mais títulos a Jesus, Salvador e Senhor. Marcos, capítulo 1, versículo de número 24, Jesus é chamado por um endemoniado de Santo de Deus. Olha só. Aqui temos contigo, Jesus Nazareno, viesse nos destruir, bem sei quem és, o Santo de Deus. Até os demônios confessam que ele é o Santo de Deus. Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 26, Jesus aqui é chamado nosso sumo sacerdote. Hebreus 7, versículo de número 26. Lemos assim na carta aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, já falamos que ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, bem feito, mais sublime do que os céus. Esse sumo sacerdote é mais sublime do que os céus. Evangelho de João, novamente, João, capítulo 1, versículo de número 14, lemos assim, e o verbo se fez carne, e habitou, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O unigênito do Pai. E finalmente, para terminar, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é o verbo de Deus. Olha só, de A, praticamente a V, encontramos aqui títulos, e na verdade podíamos encontrar títulos em todas as letras do alfabeto. Mas vamos lá, 20 títulos de Jesus no Novo Testamento. Advogado, Alfa e Ômega, bom pastor, cabeça da igreja, Cordeiro de Deus, Cristo, Messias, Deus, Emanuel, que é Deus conosco, Filho de Davi, Filho de Deus, Filho do homem, luz do mundo, pão da vida, pedra da esquina, Salvador, Senhor, Santo de Deus, sumo sacerdote, unigênito do Pai,
o Verbo de Deus. Como Jesus é maravilhoso! Que você possa entregar sua vida, seu coração a Ele e confiar naquele que é tudo isso, é o nosso advogado, é o Alfa e o Ômega, é o nosso bom pastor que deu a vida por nós, é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado e tantas outras coisas que Jesus é. Acione o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, clique no playlist, ali vai aparecer as pastas, são 222 pastas com 5.600 vídeos para você, tudo sobre a Bíblia. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal. Amém.